Oi, tudo bom, gente? Vamos tocar uma aulinha mais sobre átomos, sobre modelo atômico. Então tá, hoje a gente vai falar sobre o modelo de John Dalton, tá? Dalton já faz a primeira grande revisional, faz o primeiro modelo atômico realmente científico, certo? No que o Dalton se baseou, então? Bom, como a gente já fala de ciência, né, a gente já fala de método científico aplicado, ele se baseou em trabalhos anteriores, muitos trabalhos com descobertas de elementos diferentes dos 4 elementos aqueles, né, e também muitos estudos com medidas de massa e de volume em fenômenos químicos. Isso é a base, isso é o que ele observa, isso é o que ele trabalha, é o que ele testa, certo? De todos esses trabalhos, ele faz uma grande revisional, então, e ele traz à baila, de volta, aquela ideia dos atomistas gregos, né? E isso é muito interessante, gerou discussão na época, claro, tá? E ele vai dar 5 postulados importantíssimos, não podem esquecer, se Dalton aparecer no Enem, no vestibular, vão perguntar isso para vocês. Então são 5 postulados, está aqui no quadro, as bases, estudos de fenômenos, né, diversos, com medidas de massa e volume, e aqui os postulados. Primeiro postulado, descontinuidade da matéria. A noção de matéria descontínua, formada por partículas mínimas, traz lá dos gregos. Segundo, existem 4 adjetivos para esses átomos. Eles são mínimos. O que significa mínimo? Que não tem coisa menor do que eles. Eles são indivisíveis. O que significa indivisível? Aquilo que não tem partes. Um quebra-cabeça é divisível. Tem várias partes. Cuidado para não confundir indivisível com indestrutível. Indestrutível quer dizer que não pode sumir, que não pode virar nada, certo? Isso é indestrutível. Indivisível é não ter peças, não ter partes, tá? E finalmente, esférico. A noção de esfera vem da ideia básica do Parmênides, lá na Grécia, tá certo? Obrigado, Luiz Fernando Galo, grande filósofo, me passou essa informação. E ela é aplicada até hoje numa disciplina chamada Ciência dos Materiais, que a gente estuda lá nas engenharias, certo? A gente trata átomos como esferas dispostas no espaço e com isso a gente consegue inclusive calcular a densidade do material de acordo com a organização cristalina, da rede cristalina dele, tá? Mas isso não é um lance para vocês, é só uma informação a mais, tá bom? Olha só que legal, a noção de elemento e a noção de molécula que vocês estudam também vem lá do Dalton. Elemento como tipo de átomo, átomos do mesmo tipo formam um elemento. Então elemento seria um coletivo, um tipo de átomo. E também a noção de molécula, átomos do mesmo elemento ou não, se organizam, se unem em conjuntos específicos, que podem ser formados por átomos do mesmo elemento, né? Podem ser formados por átomos de elementos diferentes. Então, molécula é a partícula fundamental que caracteriza uma substância. Você pode pegar até uma relação da língua portuguesa aí, ó. Elemento, coletivo de átomo. Substância, coletivo de molécula, tá? E finalmente, os fenômenos químicos passam a ser enxergados como reorganizações desses átomos. Tá? Átomos não são criados, átomos não são destruídos. Durante um fenômeno eles simplesmente são reorganizados. Então esses 5 postulados tem que saber, tá certo? Não adianta ficar, Dalton é o cara das esferinhas. Isso não tem nada a ver. O cara das esferinhas é o Goku, atrás das esferas do dragão. Não sei se é desenho animado, não sei se cai no Enem. Acho que em química não, tá? Problemas com o modelo atômico de Dalton, tá? Vamos lá, gente. Tem 2 problemas muito sérios. Primeiro, não envolve fenômenos elétricos. Na época já se estudava eletricidade, já existiam fenômenos elétricos pipocando na ciência, e o Dalton não incluiu isso no seu trabalho, tá certo? Há algumas cogitações sobre a vida pessoal dele, para não incluir, que envolvem o Michael Faraday, mas o fato é que o método científico começa com observação, formulação de hipóteses. Se o cientista não observa uma coisa, ela não entra na modelagem, ela não entra no ideário, né? Então, eletricidade não está ali no modelo de Dalton. Então, um dos abacaxis é que esse modelo explicava muita coisa de reações químicas, ajudava a explicar muita coisa de reação química, de massa, de volume, mas ficava devendo na parte elétrica. E o outro problema é o seguinte, pensem bem, como é que um sólido mantém o seu formato? Essa é uma característica dos sólidos. Se o sólido é formado por um monte de esferinhas, por que essas esferinhas não esparramam por aí? E vocês poderiam pensar, tem alguma coisa colando as esferinhas. E aí a gente se complica mais ainda. A cola é formada por esferinhas. Como é que um monte de esferinhas amontoadas cola coisas? Pois é, então tinha umas brechas aí no modelo do Dalton. O objetivo dele era trabalhar com massa e volume. Ele conseguiu resolver esse problema, tá? Quem vai explicar como átomos se unem e vai meter eletricidade na jogada é um outro cara, que é a nossa próxima aula. Beijo, estudei.